O que é uma fé viva? Se alguém te perguntasse, o que para você é uma fé viva, uma fé que realmente tem vida, uma fé que não é uma fé morta, por exemplo? E fé, gente, é um assunto, ou a espinha dorsal do cristianismo. Nós aprendemos na palavra que nós somos salvos pela fé. Nós aprendemos que o justo viverá pela fé, nós andamos pela fé, nós vivemos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E também que tudo que é feito sem fé é pecado. Imagina, tudo que é feito sem fé é pecado. E a gente pode ter então uma fé morta, uma fé inoperante. E eu lembro do começo da minha caminhada cristã, e a gente aprende umas bobagens por aí. Eu achava que a fé era uma força mental. Eu achava que a fé era um pensamento positivo para Jesus. E eu acreditava que se eu ficasse declarando o que eu queria, falando o que eu queria, aquilo ia se materializar na minha vida. A gente chama isso de confissão positiva. Está realmente enraizada na fé cristã, mas não tem nada a ver com a fé cristã. Eu sei que quem já é antigo de igreja já ouviu falar e talvez pratica. E eu queria que você repensasse um pouquinho essa prática. Eu acreditava que o que eu falasse ia acontecer, mas não é assim. Sim, nós temos que orar. Sim, nós temos que buscar o Senhor. Sim, nós temos que colocar diante dele todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos. Nós temos que falar que seja feita a tua vontade e pedir para que a vontade dele seja feita em nossas vidas. Eu tinha uma fé que eu pedia as coisas do meu interesse, mas não praticava as coisas do interesse de Jesus. Era uma fé morta. E normalmente quando você quer viver esse tipo de fé, na maioria das coisas que você pede são coisas que você quer para você. A gente chama de hedonismo, né? Que é tudo para você, tudo para o seu prazer. E Jesus nos ensina a viver para o outro e ter prazer nele. Então isso é uma fé morta. O ponto aqui hoje é que você pode acreditar em Jesus e não ter compromisso com Jesus. Às vezes a gente acha que o simples fato de acreditar em Deus, olha, Deus existe. Não, eu acredito em Deus. Eu acredito que existe um Deus criador sobre todas as coisas. Eu acredito também que se eu nasci num lar evangélico, né, e tem essa cultura evangélica, eu também posso ter uma fé viva. Eu acredito só porque a pessoa é líder da igreja, às vezes até pastor, ela tem uma fé viva. Mas será que isso é realidade? O que nós vamos ver hoje no texto de hoje é que as igrejas, elas podem estar cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem. E isso é uma fé morta. Isso é uma fé que não é viva. Às vezes você pode saber vários versículos de cor, saber uma doutrina incrível, uma sã doutrina, evitar certos pecados com medo da punição de Deus, não é verdade? Mas será que isso é o suficiente para você ter uma fé viva? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Será que é isso que a palavra de Deus? Será que é essa fé que veio ao longo da história da igreja, que começou ali nos apóstolos e foi se espalhando e vem até hoje? É essa fé que Jesus espera de nós. Então, como que a gente pode saber se a nossa fé ela é realmente viva, ou está realmente viva, ou se nós estamos apenas nos enganando, né? Vivendo uma religiosidade, vivendo de aparências. E nós estamos no meio de uma série que chama Fé Sem Religião, e hoje o assunto é fé viva, e estamos conversando ali, ou estudando um pouquinho a carta de Tiago, irmão de Jesus. Essa carta é das primeiras a serem escritas ali no Novo Testamento, e a gente chega no centro dela, no centro da discórdia, ao longo da história da igreja, de discussões sobre o que Tiago quis dizer sobre uma afirmação dele, mas o centro de tudo que ele vem nos ensinando, e que ele nos ensina nessa carta, que é uma fé viva. E a gente vai ver que a fé viva não é apenas o que você professa, mas é como você se entrega e ama. Isso é uma fé viva. Vamos ler o texto, Tiago, capítulo 2, de 14 até 26. Eu vou ler com vocês aqui. De que adianta, meus amados, ou meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Seu irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu,
pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele também foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar de novo. Essa é a sua palavra. Ela que é viva, ela que é eficaz, ela que transforma as nossas vidas pela atuação do Teu Espírito Santo. E eu oro, Senhor, eu clamo, Senhor, abre os nossos olhos, nos mostra como está a nossa fé e como podemos caminhar para uma fé viva ou mais viva, em nome de Jesus, amém. No verso 14, Tiago fala: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Então olha, esse tipo de fé. Então, Tiago está falando que existem vários tipos de fé. E ao longo do texto a gente viu que existe a fé sem ação, que é uma fé só de boca, só de crenças, só de fala, só de consentir e acreditar que Deus existe, mas não viver isso, né? Existe a fé emocional, uma fé emotiva dos demônios que creem e têm medo, não é verdade? Eles têm uma reação emotiva à presença de Deus, a quem Deus é. E existe uma fé viva. E essa fé viva, ela une fé e obras. E ele fala: olha, esse tipo de fé pode te salvar. E é aquilo que eu falei no começo do nosso bate-papo aqui. Pode ser que você esteja dentro da igreja e você está enganado, que você não nasceu de novo, ou que a sua fé, que você acha que está tudo bem, porque você vive uma vida legal, também é uma fé morta. Tem muita gente que, em vez de convertido, é convencido. Eu oro para que Deus possa abrir os nossos olhos nessa manhã, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que possamos entender essa verdadeira fé. E ele traz essa contradição, ou uma falsa contradição em relação à Bíblia, como ele fala: vejamos que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Se você está começando a caminhar com Jesus, talvez você ainda não saiba disso. Mas nós somos salvos pela fé e pela fé somente. Então, quando o Tiago fala que nós somos declarados justos pelas obras, aparece uma possível e falsa contradição à doutrina da justificação pela fé, que é ensinada ou encabeçada principalmente pelo apóstolo Paulo, que ele fala que você é justificado, é feito justo diante de Deus. Toda a culpa que existe pelo seu pecado, ela é retirada de você, porque Jesus pagou o preço no seu lugar. Então é pela obra de Jesus e não pela sua. Nada do que você puder fazer vai te dar a salvação. Então o que Tiago está falando? O que Tiago está trazendo? Ele traz então o sinônimo dessa palavra justificação. Ele traz um outro uso para ela. Enquanto Paulo está falando da transação, olha, Jesus entrou no seu lugar e você é salvo pela fé, você é feito justo diante de Deus, isso é apenas por Cristo. Tiago traz o recibo da transação. Fala: olha, Jesus pagou, mas a confirmação que você está salvo, o que mostra que você realmente foi justificado, são as suas obras. Então ele mostra a consequência disso. Como que você prova que você foi justificado? Pelas suas ações. É como se o que Paulo ensina fosse a raiz da nossa vida, a raiz da nossa fé. É ela que nos une a Deus. A justificação pela fé nos une a Deus. E nós somos essa árvore. O fruto dessa árvore mostra que nós estamos conectados com Deus. E aí sim nós damos frutos, e frutos de arrependimento, e frutos de justiça de Deus. Parafraseando João Calvino, nós somos salvos apenas pela fé, mas a fé que salva nunca vem só.
Calvino, comentando esse texto, ele fala isso. Sim, é apenas a fé que te salva, mas a partir do momento que você tem essa fé verdadeira, essa fé viva, ela vem acompanhada de um pacote de transformação, de obras de transformação. Então, o que seria então essa fé morta? Aí Tiago pega pesado com a gente. Ele fala, você descrê, ele está trabalhando aqui, alguns entendem que realmente teve alguém que questionou ele sobre isso, e outros entendem que é um adversário de discussão imaginário, que ele está discutindo com essa pessoa para poder fazer um ponto, independente se for uma pessoa ou for um imaginário, serve para a gente. Ele fala, você descrê que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. E é interessante porque essa expressão único Deus, todas as outras religiões naquela época eram politeístas. Então a pessoa afirmar que cria num único Deus, ela só podia ser da fé judaica, dos hebreus, dos judeus, ou cristão, que é um segundo passo, né? Ou a confirmação da promessa que Jesus veio, a nossa fé é judaico-cristã. Ele está falando, olha, você fala que existe Jesus, que crê em um só Deus, o Deus criador de todas as coisas, mas os demônios também creem nisso. Gente, a gente fica falando de curso de teologia, estamos fazendo um curso de teologia ótimo aqui na igreja, no Labri, com várias pessoas, vários líderes daqui da igreja, mas a pessoa que frequentou o melhor seminário teológico é o Satanás. Ele viu Deus sentado no trono, ele vê Deus em todos os tempos fazendo tudo o que ele faz, ele é especialista na pessoa de Deus, em quem Deus é, ele sabe todas as doutrinas perfeitamente, de que Jesus é Deus, sabe muito bem disso. Ele sabe da soberania de Deus, ele sabe da autoridade das Escrituras, ele vive isso, ele luta contra isso diariamente. Qual que é o ponto de Tiago? Que só acreditar em Deus e conhecer a Bíblia não torna a sua fé viva. Apenas conhecimento que não desceu para o coração, que não trouxe transformação, não muda a minha vida e a sua vida. A fé dos demônios, ela é intelectual, mas a fé dos demônios também é emocional, e aí piora para a gente. Porque ele fala que os demônios reagem à pessoa de Deus. E a reação deles é um tremor de medo. Pensa, eles olham para Deus e eles tremem de medo. O que ele quer dizer com isso? Que apenas crer e apenas ter às vezes uma experiência emotiva num culto, num carro, não pode não ser um sinal significativo ou afirmativo de que você tem a fé de verdade. Se tudo é efeito especial, vocês ficam tranquilos. É só para vocês entenderem que ele está trazendo a escuridão de Satanás. Não foi o pé do Léo ali, foi tranquilo, ou do José. Então, fiquem em paz, isso tudo está combinado, gente. É tudo na soberania de Deus, é o que eu estou falando. Tá? Agora, o que ele está trazendo para a gente, que bom que não foi meu microfone, né? É que chorar no culto pode ser Deus te tocando, mas não necessariamente pode ser que você tenha uma fé viva. E esse pisca-pisca também, gente, é para ver se você tem algum problema assim e vai dar tique, né? Não é para manipular você não, tá bom? Ter medo do inferno não é uma prova cabal de que você tem uma fé viva. Tem gente que acredita que Deus existe, que tem medo de Deus, não faz várias coisas com medo da mão pesada de Deus, mas não nasceu de novo. Olha que loucura isso. Não tem um relacionamento com Deus vivo. Obedece às regras por medo. É fiel à esposa por medo. Contribui financeiramente com a igreja por medo. E tem pastores que são especialistas em falar mentira para você contribuir, senão Satanás vai roubar tudo que você tem. É tudo mentira. Tem gente que contribui e faz as coisas para Deus, para ganhar bônus de Deus, para ficar bem com Deus, fazer uma troca com Deus. Olha como eu sou bom, olha o que eu faço. Mas eles vivem, ou a gente pode viver um relacionamento mecânico, de alguém que frequenta a igreja, que é emocionado, que faz as coisas certinhas, que tem interesse em Deus, tem medo de Deus, mas esse relacionamento não é um relacionamento de amor, não é um relacionamento verdadeiro, vivo. E João Batista, ele estava batizando o povo, né, enquanto Jesus estava se preparando para o ministério público, ou esperando o momento de Deus para fazer público o ministério dele.
E João Batista, muita gente vinha ver ele, porque o que ele estava fazendo era incrível. E vinham então os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram pessoas que cumpriam a lei no seu detalhe, nas mínimas coisas. Tinha a hora de orar, como orar, dava o dízimo de tudo bonitinho, cumpria a lei, fazia tudo bonitinho. E aí eles vieram conversar com João Batista. Olha o que João Batista fala para eles: provem por suas ações que vocês se arrependeram. É isso que Tiago está falando. Vocês são religiosos, especialistas na lei de Deus, mas vocês não se arrependeram genuinamente. E o início da fé cristã na vida de qualquer pessoa é por arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados. Nós precisamos de ter uma revelação, um descortinar espiritual dos nossos olhos, para que nós possamos nos enxergar como pecadores, separados de Deus, merecedores do inferno. Que aí, a partir do momento que sim, nós nos arrependemos do nosso pecado, nós saímos de morto para vivo, porque depois do arrependimento, você vê que você não consegue se salvar, e você confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Crer com o coração, confessar com a boca. E aí você confessa que Jesus é o único caminho para Deus, que não tem outro caminho. Todos os caminhos que você já tentou, de fazer coisas boas, de olhar para tal coisa, para outra coisa, outras religiões que você tentou, não faz sentido mais, porque os seus olhos foram abertos. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, só existe essa verdade, Ele é o Criador de todas as coisas, e as outras verdades não tem nada a ver com a verdade daquele que nos criou, que tem um propósito para as nossas vidas, e Ele é a vida verdadeira. Só Ele nos dá a vida eterna. Só Ele transforma as nossas vidas. Então a fé cristã, gente, ela é resultado do que Jesus fez e resultado da sua resposta a isso. O novo nascimento. Entregar a sua vida a Jesus. Ter Jesus como Senhor e Salvador significa que você fala assim: vem reinar sobre a minha vida. A palavra Cristo significa rei. Significa aquele que reina sobre a sua vida. Não é o sobrenome de Jesus. Quando a gente fala que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, Ele é o que vem para reinar sobre toda a terra e precisa reinar sobre a minha vida. Então os demônios creem, conhecem a verdade, mas eles odeiam a verdade. Tem vezes que você pode até crer, mas você não consente com a verdade. E às vezes odeia a verdade, porque às vezes ela fala contra aquilo que você quer viver. Aquilo que você quer continuar vivendo. E a fé viva, por outro lado, ela não apenas concorda com os fatos sobre Jesus, com quem Jesus é, mas ela se entrega inteiramente a Jesus, ela se deleita na pessoa de Jesus. Então o ponto aqui é cuidado para não ter a fé dos demônios. Cuidado para não acreditar em Deus, ter algumas emoções, sentir uau, que ambiente incrível, que energia, João, dessa igreja, uau. Mas você não nasceu de novo, você pode ter uma fé morta. E Tiago logo depois ele fala: olha, quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Insensatos. Você está se enganando. Cuidado, porque você pode ser surpreendido no final da história. Ou não, entrando, para a eternidade com Jesus. Ou não tendo esse galardão, esse presente que Ele vai dar para aqueles que viveram para Ele. Lembra que eu falei, quem está vindo aqui nas últimas semanas sabe, Tiago é muito lastreado, baseado no Sermão da Montanha, que é um sermão mais lindo de Jesus. E Jesus falou um pouquinho sobre esse tipo de fé, no capítulo 7 de Mateus. Olha o que está escrito: nem todos que me chamam, isso é Jesus falando, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O que Ele está trazendo? Uma união de crer e viver. Um novo nascimento que te faz viver para Deus, se entregar para Deus. Jesus afirmou a mesma coisa. Então existe uma fé que é morta por ela nem ter Jesus, mas você pode ter nascido de novo e mesmo assim ter uma fé inoperante, ou como Tiago coloca, uma fé inútil. Você nasceu de novo, mas a sua fé não está gerando frutos por algum motivo. E a fé cristã, ela muda a nossa forma de nos relacionarmos. E esse é um dos, ou é o termômetro que ele está colocando nas nossas vidas aqui. Ele usa 2 termômetros. O nosso relacionamento com o próximo, que ele já vem falando disso desde o começo desse capítulo, até o final do anterior. E o nosso relacionamento
com Deus. Olha os versos 15 e 16. Se o irmão ou irmã, ou seja, alguém que acredita em Jesus, alguém que entregou sua vida para Jesus, necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Ele volta no ponto da semana passada. Se você não estava aqui, não tem problema. Compaixão. Compaixão. Você vê uma necessidade. Você vê uma situação em que o outro precisa de algo que você tem. E nós usamos o exemplo da parábola de Jesus sobre o bom samaritano. Um cara que era odiado pelos judeus. Os religiosos passaram direto do cara que estava lá machucado, foi roubado. Esse cara parou, usou seus recursos, vinho, óleo, ataduras, arrumou esse cara todo, colocou em cima do jumentinho dele, levou para a hospedaria, colocou ele na hospedaria, cuidou dele, pagou pela estadia, pagou para ficar mais tempo. E se precisasse ficar mais tempo, ele ia pagar mais. Essa é a compaixão que nós estamos falando. Essa é a reação amorosa de amar o próximo como a si mesmo. É alguém que tem uma necessidade básica ao seu lado que você pode ajudar. E, gente, eu não estou falando de dar coisa para mendigo, porque quem já trabalhou com mendigo um pouquinho sabe que a pior coisa que você pode fazer é dar dinheiro e coisa para mendigo. Não faça isso. Se você quiser saber como lidar, eu posso te indicar um monte de gente crente bacana que lida muito bem com mendigo. Tira eles disso. Eu não estou falando que você tem que dar esmola para todo mundo que pede. Não é isso. Porque você não está ajudando. Ele está falando de ajudar. E tem hora que ajudar atrapalha. Ajudar dói. Ajudar é errado. A questão aqui é que você tem um recurso que o outro não tem. E você poderia ajudar essa pessoa com, pode ser alimento, muito difícil no nosso meio aqui, alguém precisar de alimento em si. Mas pode precisar de um conselho, de oração, de discipulado, né? de leitura da Bíblia, aprender a ler a Bíblia, de ouvir, de tudo, gente, de um ombro amigo, de hospitalidade. E isso nós somos chamados para isso. E aí você fala assim, vai lá, Deus te abençoe. A pessoa abre o coração para você, mostra uma necessidade, você não para e se compadece disso. Esse que é o ponto, é uma fé que não te custa nada. Ele fala assim, vocês dizem em vez de dar. Está vendo? Você vê a necessidade, você diz mas você deveria dar. Você precisa parar. E isso que a fé viva produz, aquilo que eu te falei. A fé viva não é apenas o que você professa, é como você se entrega e ama. Esse é o ponto aqui, em relação ao próximo. Porque, na verdade, quando você faz isso, você pode ser a resposta de oração de uma oração que essa pessoa nem fez ainda. Ou você pode ser a resposta de oração do que essa pessoa tem clamado a Deus. Quando você para, quando você escuta, quando você se compadece. Porque a fé viva, ela mexe com o seu bolso. A fé viva, ela mexe no seu tempo. A fé viva, ela mexe no seu conforto. Porque se você tem uma fé viva, você não vai conseguir viver da mesma forma que as pessoas que não creem em Deus vivem e ganham o mesmo tanto que você. É contraditório isso. Porque você vai dar mais para quem necessita, você vai contribuir com a igreja local para o crescimento do evangelho, você vai se compadecer das pessoas. Não tem como isso acontecer na comparação social. Isso já deveria ser um divisor de águas. E é interessante que toda a carta de Paulo aos cristãos da Galácia, que é uma região, é sobre viver a religiosidade, ou uma discussão que existia, se era necessário que, para ser cristão, se aceitava Jesus e tinha que cumprir a lei. E cumprir a lei, principalmente, existia um sinal externo, que era a circuncisão no homem. E para cumprir a lei, então, o homem tinha que se circuncidar, e Paulo chega bravo, manda essa carta para o pessoal da Galácia, falando assim, esse negócio de circuncisão, ele está brigando com Pedro, que Pedro ficou meio doidinho naquela época, e aí, meio desviado, e aí falou, Pedro, não dá, cara. Não tem que circuncidar, não é, Jesus é o cumprimento da lei. Olha o que ele fala. Pois em Cristo, capítulo 5, em Cristo Jesus, não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Em Cristo Jesus, sinais externos da sua espiritualidade, eles precisam ser motivados
Precisam vir de um lugar de relacionamento com Deus, uma fé que se expressa por meio de amor. E amor aqui é entrega, não é um sentimento, é uma ação. É uma ação de transbordar no outro, de se entregar pelo outro. Por quê? Porque a circuncisão em si, e nós vamos ver Abraão nisso também, a circuncisão em si, ela é uma sombra do que Jesus faz em nós. Ela é um sinal externo de que você entrou para o povo judeu, só que a partir do momento que você aceita Jesus, que você nasce de novo, a palavra nos ensina que Deus circuncida o nosso coração. O seu coração é transformado. E o seu coração começa a ficar vivo para Deus. Ele te dá um novo coração. O que importa, então, é uma fé que se expressa por esse amor. Uma fé que não vem só de acreditar, de emocionar. Não, uma fé que vem de um coração transformado, pulsante por Jesus. Pela vontade de Jesus, pelo senhorio de Jesus. Quantas pessoas que falam, gente, que amam Jesus, que se emocionam. Ou quantas pessoas que falam que te amam, ou que amam outra pessoa, que se emocionam em relação ao outro, mas, na verdade, não sabem amar de fato e de verdade. Quantas pessoas, quantos casamentos, que o negócio está péssimo, e a pessoa, eu te amo, mas continua traindo, continua fazendo um monte de coisa, e chora, e não sei o quê, mas eu amo ela, mas a minha vida não ama ela. E a gente pode ser assim com o Senhor, chamado adultério espiritual. Porque o relacionamento vivo com Jesus precisa ser a partir de um lugar saudável desse relacionamento. Nós não podemos adulterar esse relacionamento. Então nós não ajudamos por medo de Deus. Eu vou ajudar os pobres para que Deus me ajude. Não é verdade? Vou contribuir com a igreja para Satanás não comer meu dinheiro no final do mês. Nós contribuímos por amor. Você é tocado pela necessidade das pessoas. Você é tocado pelas necessidades da igreja e pelo crescimento da igreja e por tudo que a igreja significa, porque a igreja local é a esperança do mundo, gente. Não tem ONG, não tem empresa, não tem ninguém que pode transformar e salvar o mundo, só a igreja de Jesus. Ela é a esperança do mundo e tem várias formas de se expressar como igreja. Então a gente precisa ter palavra e obra. Isso não pode ser a partir de medo, só com medo das consequências. Não pode ser a partir de troca, para você ganhar algo com Deus. Ah, João, mas Deus não podia resolver isso sozinho, a necessidade do meu irmão, a necessidade podia. Mas Ele escolheu a igreja para ser a parte visível, a mão visível de um Deus invisível. Ele escolheu você para ser Jesus na vida do outro. Ele escolheu a sua vida, os seus recursos, o seu tempo, a sua boca, o seu coração, a sua oração, para ser Deus, para ser Jesus na vida do outro, para ser um sacerdote que media a presença de Deus e dos homens, para ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. E isso que é amar o próximo como a si mesmo. Um cristão maduro, gente, ele tem fé e ação. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente já anda com Jesus há muito tempo, e caminha com Jesus há muito tempo, e a nossa fé morreu e a gente não viu. Como assim, João? A sua fé fica privada. O que é uma fé privada? Ela serve só para você. Então você tem, eu tenho meu relacionamento com Jesus, eu tenho a minha contribuição com a igreja local, eu tenho a minha vida pessoal com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, mas a sua fé só serve para isso. E essa é uma fé morta, essa é uma fé pobre. Porque o chamado de vivermos a fé é uma fé que transborda. É uma fé que é pelo outro. É uma fé que é sacrificial. Então, se você está aqui hoje, você caminha com Jesus há muito tempo, e a sua fé é só uma fé privada, que não tem transbordado na vida das pessoas ao seu redor, que não tem servido as pessoas ao seu redor, que não tem demonstrado e deixado esse rastro de fruto de Deus. Cuidado, porque você pode ser um crente morto, um cristão morto. Gente, graças a Deus aqui na Luzeiro nós recebemos muitas pessoas que estão começando a sua caminhada com Deus. Ou que nem começaram, que gostam de vir aqui e não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, mas entendem que a gente prega uma pregação na Bíblia e prática, e voltam, e voltam, e voltam, e nós estamos muito felizes de caminhar com essas pessoas. Muito, muito, muito felizes, nós estamos aqui por eles, por vocês que estão aqui hoje. Mas também a igreja é feita de pessoas maduras.
E essas pessoas maduras precisam se levantar para liderar o caminho para os menos maduros. Eu queria que você colocasse isso no seu coração. Se você tem caminhado com Jesus há muito tempo, o que você tem feito, e você entende que você é da Luzia, se você não é daqui, está tudo bem. O que você tem feito com os dons e talentos, recursos que Deus tem colocado na sua vida para abençoar as pessoas que vêm aqui, os nossos convidados? Porque se a sua fé não transborda para a sua comunidade de fé e para aqueles que estão ao seu redor, é uma fé acomodada, é uma fé passiva, é uma fé inútil para o reino. Aí ele volta, naquele argumento. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Fala, não, beleza, uns só acreditam, outros fazem. Mostre-me, aí ele fala, mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhes mostrarei a minha fé. O apóstolo Paulo, ele tem uma frase que ele fala, que é muito corajosa. Ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso que Tiago está falando aqui. Tiago está falando que as pessoas precisam olhar para as nossas vidas e ver uma fé viva. Olhar para aquilo que nós fazemos, como nós falamos, como nós reagimos e ver. Será que você poderia falar isso para alguém? Mas como é que é ter uma fé viva? Olha para a minha vida. Olha para como eu vivo. Olha para como eu lido com a minha vida, com os meus filhos, com a minha grana, com a minha esposa, com os meus amigos, com o meu trabalho. Olhe para a minha vida. Será que você teria coragem de falar isso? Quer conhecer uma fé viva? Cola comigo. Cola comigo que você decola, como diriam os nossos, nem tão jovens mais, Agora já tem outras coisas que eles falam. Porque Tiago está falando isso, ele está falando assim, olha para mim. Olha para a minha vida, que você vai ver que eu sou um seguidor de Jesus. Que eu sou um discípulo de Jesus. E aí ele usa 2 exemplos da história do povo hebreu para ilustrar essa fé viva. E esses exemplos são incríveis. Ele fala de Abraão. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Gente, se você fosse conversar de fé com um judeu, bater um papo sobre fé com um judeu, a conversa ia cair em Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão, ele é o início dessas coisas. Ele é a referência deles, o pai Abraão, a descendência de Abraão, as promessas de Deus para Abraão. E aí Tiago fala, olha, ele não foi declarado justo, ele está usando aquele mesmo sentido, que é mais ético da vida justa, do que em relação àquela parte forense, da culpa, da justificação e dos nossos pecados. E ele traz a história, e com certeza aqueles judeus convertidos sabiam, e você não é obrigado a saber, mas ele está citando aqui Gênesis 22, que é quando Abraão coloca o seu filho Isaque no altar. Mas antes de Gênesis 22, e no outro versículo ele cita isso, tem Gênesis 15. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Está vendo a intenção de Tiago? Antes dele falar que ele foi justificado porque ele colocou seu filho no altar, a própria palavra, as escrituras dizem que ele foi justificado pela fé, porque ele creu no Senhor, e aí ele foi considerado justo, e nele seriam benditas todas as nações da terra. Ele creu na promessa, e aí em Gênesis 17, Deus vai lá e manda ele se circuncidar. Ele fala assim, esse vai ser o sinal da minha aliança com vocês. Você vai circuncidar todo homem que nascer e tal, e vai usar isso. Então tem a circuncisão, tem esse contexto da circuncisão, dessa marca da fé, desse sinal visível da aliança de Deus, que Tiago está falando que hoje o sinal visível da aliança de Deus são as suas obras. É a consequência de um coração circuncidado. E aí sim, Gênesis 22, Abraão é chamado a sacrificar seu próprio filho no altar. Colocar ele diante do Senhor e matar ele. E Abraão, então, ele demonstra essa crença, essa fé, essa confiança na pessoa e no caráter de Deus,
sacrificando ou levando o seu filho para o alto do monte e colocando ele sobre o altar que ele fez para sacrificar. O que Deus pediu para Abraão? Primeiro, ele pediu a promessa, porque Abraão é estéril. Ele prometeu dar um filho e falou assim: agora você me dá seu filho. Mas o que eu queria que nós pensássemos aqui nessa manhã é que se Deus pedisse para você o que é mais importante para você, você daria? Quero que você abra mão disso. O apartamento que você pagou em 200 prestações. Quero que você abra mão da sua carreira para ser um ministro do evangelho na igreja e ganhar 10%. Quero que você deixe seu filho, que você criou para ser um empresário, ser um pastor de igreja, um missionário nas nações. Eu não sei o que é o mais importante para você, mas Abraão entregou. Você está vendo o ponto de Tiago aqui? O ponto é o senhorio de Jesus. O ponto é o que é mais importante para você. O que Deus pode te pedir? Ou o que Ele não pode te pedir? Como vem, sua fé e suas ações de Abraão atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. Essa palavra fé completa, ela vem daquela palavra teleios, do grego, que Jesus fala que nós temos que ter esse tipo de fé no Sermão da Montanha, que Tiago começa essa carta falando que nós somos provados, e aí nós somos aprovados, até que nós cheguemos à maturidade, a mesma palavra, fé completa, fé madura, perfeita, no sentido de obra perfeita, né? De completude do que Deus fez. Se você olhar em Gênesis 22, 12, o anjo chega para Abraão e fala assim: ó, pode parar, não precisa matar seu filho não, agora eu sei que você teme a Deus de fato, agora eu sei que você ama Jesus de verdade. É exatamente isso que Tiago falou no começo dessa carta, no capítulo 1, dos versos 2 até o verso 4, falando assim: olha, para a sua fé amadurecer, ter ação completa, precisa ter espaço para Deus, precisa andar pela fé, precisa experimentar os milagres de Deus, precisa abrir mão, precisa sacrificar, precisa se entregar, precisa confiar em Deus, e aí você vai ter essa fé aprovada, essa fé madura, essa fé que só se Jesus for vivo você vai romper. Só se Jesus for o que Ele falou que Ele é, só se Jesus realmente estiver vivo e fiel e agir ao nosso favor, porque só quem vive pela fé que experimenta os milagres da fé, experimenta a dependência difícil, mas gloriosa de Jesus, de andar pela fé. Só se você se entregou a Ele sem reservas. Só se você fez isso. E aí Ele muda, gente, do pai da fé para uma prostituta. Moabita, né? Moabita não, cananeia. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Não sei se você conhece a história de Raabe, mas Raabe, então assim que o povo hebreu passa o mar Vermelho, e aí eles entram na terra de Canaã, Moisés fica para trás, vem Josué é o novo líder, e aí começa ali o livro de Josué, né? Josué 1 e tal. Então ele começa a caminhar e eles dão de cara, então, com Canaã. E aí eles estão ali em Canaã e aí eles têm Jericó. E aí eles vão entrar ali. E é numa cidade fortificada. E aí você tem Josué no capítulo 2, que tem essa mulher, essa Raabe. Então essa mulher, ela recebe os espias que entram ali. E ela ouve falar, está no versículo 11 do capítulo 2, ela ouve falar de tudo que Deus fez por esse povo. Olha que loucura. Ela ouve falar do que Deus fez por esse povo e acredita nesse Deus. E aí ela pega aqueles espias, esconde na casa dela, as pessoas procuram e não o acham, e ela faz esse povo sair por outro caminho e vai com eles depois. Essa mulher colocou a sua vida em risco contra o seu próprio povo, porque ela creu no Deus de Israel. Ela creu no Deus dos hebreus. Ela protegeu os espias. Agora, quem era essa mulher? Era uma prostituta. Era uma mulher pagã. Não tinha nada a ver com a descendência. Era uma mulher insignificante. Qual que é
a diferença de Abraão para ela? Ou o que Tiago quer dizer? Que independente de quem você é, de onde você vem, se você nasceu numa família evangélica, ou numa família, seja lá o que for, do que você já fez na sua vida, do que você tem feito na sua vida, o princípio é o mesmo e você precisa começar crendo em Jesus, entregando sua vida para Jesus. Não sei se você sabe, mas desde a pessoa mais certinha para a pessoa mais errada, o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Deus não vai te tratar diferente. E Ele espera a mesma coisa. No final da história, se você olhar Mateus no capítulo 1, a descendência de Jesus, quem está lá? Raabe. Essa mulher que começa a fazer parte desse povo. Essa mulher que não era dessa descendência. Essa mulher está na genealogia de Jesus. Essa é a graça de Deus. É isso que Ele quer que você experimente. Porque às vezes você olha e fala assim, essa fé é para o João, que é pastor. Essa fé é para tal pessoa. Essa fé é para tal pessoa. Não, essa fé é para você. Jesus morreu na cruz para você viver essa fé dessa forma. Essa é a fé viva, que não só professa, mas entrega e ama. Os dois não ficaram no campo da ideia. Os dois responderam ao que Deus fez, ou a quem Deus é, se entregando completamente a Ele. Abraão largou tudo, sem reservas, e foi viver o que Deus chamou ele para viver. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Ele cita, Gênesis, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele também foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. A minha oração é para que você saia daqui hoje com um desejo profundo no seu coração de ser amigo ou amiga de Deus. Quando Abraão oferece Isaque, não existia os 10 mandamentos ainda. Não existiam as leis. E se você olhar para as leis dos judeus, não existe nenhuma lei que te mande sacrificar o seu filho. Pelo contrário, eles eram extremamente contra os povos pagãos que sacrificavam os próprios filhos para os seus deuses. Não é verdade? Por que então que Abraão levou Isaque para esse lugar? Por que ele fez isso? Ele podia falar, Deus, mas isso não vem do seu caráter. Isso não tem nada a ver com quem o Senhor é. Não veio de um lugar de legalidade. Não veio de um lugar de ganhar favor em Deus, de medo de Deus. Veio de um lugar de amizade, de relacionamento com Deus. Quem se relaciona verdadeiramente com Deus, e Jesus quer se relacionar com você. O nosso convite não é para você virar evangélico. O nosso convite é para você entregar a sua vida para Jesus, para Ele transformar a sua vida. Para você conversar com Ele, ouvir Ele e viver Ele na sua vida. Você precisa ser amigo de Deus. É isso que Tiago está falando. O que nos faz ter uma fé viva é sermos amigos de Deus. Porque uma fé morta se baseia em regras. Se baseia em conquistar ou perder ou deixar de perder, se baseia em rituais, se baseia em obrigações, mas a fé viva, ela se baseia num relacionamento íntimo e de amor com um Cristo que vive. E o amigo deseja agradar o outro simplesmente por quem ele é. Deseja manter esse relacionamento vivo por quem ele é. E nós precisamos de desejar isso em relação à pessoa de Jesus. Esse é o chamado de Tiago. O que é uma fé viva, gente? Primeiro, ela tem conteúdo, sim. O conteúdo é a palavra de Deus. O conteúdo é a Bíblia, a revelação especial de Deus. Não tem nenhum outro livro, nada mais que pode te mostrar quem Deus é, e te ensinar quem Ele é, e te mostrar quem você é, e quem você pode ser em Deus. O conteúdo é o mesmo, tanto é que o Tiago fala, olha, Abraão e Raabe cumpriram as Escrituras. Cumpriu as Escrituras, nós cremos nas Escrituras, nós cremos no conteúdo das Escrituras e nós concordamos com ela. Nós podemos, às vezes, ter dificuldade de viver, nós podemos ter dificuldade até de entender, mas a fé viva e a fé verdadeira vem de pessoas que concordam com a palavra de Deus, que falam amém, que falam sim, Senhor, Deus, eu não sei como é que eu vou viver isso não, mas eu vou viver, eu vou me entregar completamente ao Senhor. Mas não é só o conteúdo e a concordância, precisa ter um relacionamento, fidúcia.
precisa ter uma confiança pessoal em Deus, precisa envolver todo o seu ser, você precisa lançar o peso da sua vida, quem você é, nas mãos de Jesus e viver Jesus, aí você vai ter uma fé viva. Mas João, como que eu faço então para ter uma fé viva? Você pode olhar para a história de Abraão, nós olhamos para a história de Abraão. Abraão confiou em Deus ao ponto de colocar a promessa de Deus para ele no altar, o filho amado dele. E aí no final Deus provém um cordeiro e poupa o rapaz. Só que o verdadeiro Abraão é o próprio Deus. E o verdadeiro Isaac é o próprio Jesus. Porque o próprio Deus pegou o filho dele e subiu o monte. E pendurou ele no madeiro. Só que ele não deu um cordeiro no lugar. Jesus é o cordeiro de Deus. Que morreu pelo meu e pelo seu pecado. Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que voluntariamente deu sua vida por nós. E Deus é o Pai verdadeiro que não poupou o seu próprio Filho, que não tinha pecado algum, por todos nós que temos pecado. Se essa beleza do que Jesus fez, do que Deus fez em Jesus, se essa beleza tocar o seu coração e abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que você é pecador. E aí o medo do inferno vai dar lugar pelo deleite em Jesus. O que você precisa fazer? Entrega a sua vida a Jesus. Como que eu entrego a minha vida a Jesus? Feche seus olhos, fala: Jesus, eu sou um pecador. Estou afastado do Senhor pelos meus pecados, mas eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Vem reinar na minha vida. O Senhor é o caminho, eu quero caminho para Deus, me faz nascer de novo, eu entrego minha vida a Ti. É isso. É isso. Eu queria encerrar com algumas perguntas que são um teste para o nosso coração, se a nossa fé está viva. É um teste que vem dos puritanos, que vem ali do ministério de Jonathan Edwards, um grande avivalista. Eu queria que você, se você puder e quiser, fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero ler algumas perguntas, eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor e responda para você ou para Deus, honestamente, cada uma dessas perguntas. Você tem um arrependimento genuíno pelos seus pecados? Ou apenas medo das consequências dele? O seu coração já desejou fortemente fugir da ira vindoura, do julgamento final de Deus? Você entende que Cristo morreu pelos seus pecados e já confessou que não pode salvar a si mesmo? Sua vida prática, seu dia a dia, passou por alguma transformação visível desde que você diz ter conhecido a Cristo? Você deseja viver para a glória de Deus, pregar a salvação para as outras pessoas e ajudar os necessitados? Seu relacionamento com Deus tem momentos de prazer e intimidade por meio da oração, da leitura da palavra, da adoração pessoal ou comunitária, ou é puramente mecânico, de domingo a domingo? Você ama Jesus a ponto de abrir mão do que Ele te pedir, como Abraão fez? Se você pode responder a essas perguntas de forma afirmativa, positiva, então os sinais da verdadeira espiritualidade estão no seu coração. Os sinais de uma fé viva estão presentes na sua vida. E antes de orarmos, eu queria que você olhasse para cá de novo. Que eu quero te dar alguns conselhos de como viver essa fé viva. E o primeiro deles é arrependimento e entrega. Não é só para você que está aqui a primeira vez para entregar sua vida para Jesus, não. Todos os dias nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados e entregarmos nossa vida para Jesus. Todos os dias nós precisamos pedir para que Ele renove. Todos os dias nós precisamos consagrar as nossas vidas e o nosso coração a Ele em oração, em devoção.
um devocional consistente, você ter tempo com Jesus, tempo com a palavra de Jesus. Começa com 5 minutos todos os dias, mas tenha um tempo consistente. Não deixe que a sua agenda, que o seu cansaço atropele o tempo mais importante da vida de um homem e de uma mulher, que é o tempo com o Deus da sua salvação, com o Senhor da sua vida, uma vida devocional consistente. Talvez seja isso que você precisa atacar nessa semana. Um compromisso público. Como assim, João? Qual é a sua igreja? Ou você está na igreja circular? Cada dia você está em uma. Aonde você membrou, aonde você deu a cara e você falou assim: olha, esse é o meu pastor, essa é a minha liderança. E eles têm autoridade, não só para me abençoar, mas para me exortar. Porque eles têm um chamado de Deus para liderar o rebanho de Deus, e os pastores vão responder por isso. Depois você lê lá 1 Pedro capítulo 5, tem pena de mim, ore por mim. Escolha uma igreja. E qual o compromisso que você tem com essa igreja local? Qual o nível de comprometimento? Ou melhor, se todo mundo da igreja tivesse o seu comprometimento com a igreja local, como ela seria? Essa é a melhor pergunta. Talvez você possa se inscrever no Alfa hoje ainda. No Alfa não, desculpa, não conheço a Luzeiro. O Alfa é no final do segundo semestre. Para você se tornar membro ativo aqui dentro, você servir com a gente. Talvez você é membro e não está servindo, vem servir com a gente. Vem abençoar o povo com a gente. Talvez você precise batizar. Se inscreve no Conheça Luzeiro e vamos dar o próximo passo, porque nós precisamos também de servir o outro. Se você já é membro, você pode se voluntariar para receber gente aqui na porta, para nos ajudar a tirar foto, a arrumar as luzes, a cuidar das nossas crianças, sei lá, receber um grupo na sua casa, liderar um grupo se você já está num grupo há mais de um ano. Compaixão. Compaixão. Talvez você tenha isso tudo, mas não tenha tido compaixão com o próximo que tem aberto o coração para você. Tem aberto a vida para você. Identifique uma identidade ou uma dificuldade. Identifique algo que você possa exercer misericórdia. E não necessariamente isso precisa ser financeiro. Na verdade, as melhores ações que a gente pode fazer pelo outro não são financeiras. O financeiro é o tempo que você vai gastar ali com aquela pessoa. Mas pare por alguém. Ore por alguém. Faça por poucos o que você não pode fazer por muitos. Porque se todos nós aqui vivêssemos esses 5 pontos, se todos nós aqui tivéssemos compaixão, servíssemos, contribuíssemos, entregássemos a nossa vida para Jesus todos os dias, tivéssemos um relacionamento vivo e verdadeiro, secreto, de porta fechada com Ele, como Ele ensinou no Sermão da Montanha, tudo ia ser diferente. Como o pastor Andy Stanley fala, o mundo não é impactado pelo que nós cremos. O mundo é impactado com aquilo que fazemos com o que nós cremos. O que você tem feito com a sua fé? Porque o que o mundo precisa é que a igreja seja igreja, gente. O mundo precisa que nós amemos primeiro, que nós estendemos a mão primeiro, porque nós amamos porque Jesus nos amou primeiro. Imagina se cada um aqui fizer a sua parte, a partir de uma amizade com Deus, a partir de um relacionamento, de um chamado, nós podemos mudar muito mais vidas, porque Deus já tem mudado vidas aqui. É só você olhar para o lado, é só você conversar com alguém, que você vai ver como Deus tem agido no nosso meio, não só aqui, mas em várias igrejas ao redor do mundo. Mas o nosso chamado a viver a fé é a partir do que nós entregamos e amamos. Vamos orar. Senhor Jesus, eis-nos aqui. Eu oro por salvação no nosso meio. Eu oro para que pessoas possam nascer de novo, ver a miséria que é viver sem o Senhor e entregar a sua vida ao senhorio do Senhor. A minha parte é entregar a sua palavra. A sua parte é mudar os corações e da vida. É o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro pelos desviados que estão aqui. Eu oro para que o Senhor encha com o seu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha
Eu oro para que o Senhor toque, eu oro para que nós possamos viver em constante arrependimento e entrega. Eu oro, Pai, para que cada um aqui escolha ter um tempo devocional, individual com o Senhor, 5 minutos com a Bíblia, 2 minutos de oração, adorar o Senhor, indo para o trabalho, no carro, no ônibus, seja lá onde for, no Uber. Eu oro por um compromisso público da fé cristã, de membresia numa igreja, de batismo, de serviço ao próximo. Eu oro por serviço no nosso meio. Eu oro por mais pessoas exercendo os dons espirituais, os uns aos outros, as mutualidades da Tua palavra no nosso meio, Senhor. E eu oro por compaixão. Senhor, como nós precisamos melhorar na Luzeiro em compaixão do nosso bairro, em compaixão da nossa região. E nós precisamos que os cristãos maduros se levantem no nosso meio e comecem a tomar posse daquilo que o Senhor tem chamado cada um para viver. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um aqui, que acima de tudo, eles possam ser chamados amigos e amigas de Deus. Nós vamos adorar o Senhor, vamos passar a ceia, porque você só pode ser amigo de Deus se você estiver em Jesus. Nós vamos celebrar que Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e Ele vive.